Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 30 de 1 de 2026 e nós estamos em Jeremias 10, versos 10 e Lucas 1, versos 31 a 33, que diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. E eis que em teu ventre, Lucas 1 diz, 31 a 33, conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Hoje nós vamos falar sobre características do que é a permanência da evidência de vivência de Deus, né? Você conhece o vento, você recebe o vento, passa um pouquinho o vento, às vezes um dia perto de você, você sente aquele frio, você sente um pouco, mas quando vem uma ventania muito forte, né, aquilo que pode chacoalhar você, você percebe o que é realmente de verdade um vento. Assim, quando a plenitude de Deus ela é identificada na palavra, quando aquilo que é Deus vivo, essência, é vivificada, constante, né? E não só plena, mas densificada, poder com peso de Deus, a própria palavra diz que o ser humano, a carne, o corpo, a estrutura óssea, não suporta, nem a geografia suporta, né? O tamanho de Deus hoje para o tamanho do universo, o tamanho do planeta é muito diferenciado. E nós temos um tamanho muito desproporcional quanto à capacidade do poderio de Deus. Mas aqui hoje nos fala sobre o que é Deus, o que será Deus, o que sempre será Deus, né? O Senhor Deus é a primeira coisa, uma essência de verdade. Ele é a verdade, Ele é a realidade. Ele é aquilo que é. Ele é dotado, cheio dentro dele de tudo que é precisão exata. Quando alguém vai fazer uma cirurgia, quando alguém vai fazer uma operação, ele tem que ser bem preciso onde ele vai operar, no que ele vai mexer naquela operação, porque tem que ser exato as medidas. Alguém totalmente direto ao ponto necessário, absoluto de conclusão de fatos conclusivos e reais. Essa precisão, essa exatidão, no exemplo de uma cirurgia, ela trata daquilo que é a exatidão do fato. Quando diz o Senhor Deus é a verdade, está falando que Ele é cheio dessa precisão exata sobre tudo que Ele é, que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Tudo que Ele fez é exato. Tudo que Ele fez é com precisão absoluta de funcionalidade. Tudo que Ele fez é na medida que Ele fez. Então, isso se torna essa precisão de exatidão sobre tudo, traduzida e interpretada na palavra como a palavra no nosso português, verdade. Quando diz o Senhor Deus é a verdade, está dizendo o Senhor Deus é a essência. Quando se trata de procurarmos analisar o que significa o Senhor Deus é a essência, trata-se de o Senhor Deus será exatidão, a precisão exata sobre tudo. Dentro dele está a exatidão de tudo. Ele sabe o que funciona. Ele sabe o que dá certo. Ele é o que as coisas dão certo. Ele é a essência sobre tudo que foi criado. Ele é a exatidão. A sua essência é a própria exatidão das coisas funcionarem dentro de uma voluntariedade, criatividade e pureza e manutenção funcional de tudo. Coisa que o que o ser humano faz, ele não consegue gerar, não é um fruto natural, é sempre a obra-prima.
já do que Deus deixou na natureza. Deus não. Deus, ele trabalha com naturalidade, voluntariedade e pureza dentro disso. E aí é onde se identifica Deus como o único Senhor existente nos céus e na terra. Porque só Ele pode fazer algo voluntário, puro, criativo e de essência funcional. Totalmente na liberdade do voluntariado, né, diante de Deus com pureza. Isso é extremamente impressionante. Deus, então, o Senhor Deus é a verdade. Ele é essa essência de exatidão e precisão em tudo. Por isso que as escrituras falam, Ele é a verdade, Ele é a essência, Ele não só respira, todo o ser dele está nisso, e tudo que se diz a ele está dentro da verdade, tudo que se diz sobre ele está dentro da essência, tudo que se diz sobre ele está dentro da naturalidade, tudo que se diz sobre ele está dentro da pureza e da precisão exata e originalidade. Então, o Senhor Deus é a verdade em tudo. Ele mesmo aí começa a falar. Nós vamos conviver quando formos para o céu, na eternidade, com um Deus que é a essência em tudo. Tudo que você precisar viver, fazer, Ele é a essência de tudo. Criar, movimentar, Ele é a essência de tudo. O Senhor Deus é a essência, a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo. Deus significa Pai, fonte. Fonte viva, sobre toda a essência de exatidão e precisão. Fonte viva. Além de ser fonte viva, ou seja, o que ele faz tem uma vida poderosa que não morre. É uma vida eterna. É como se você tentasse, né, você põe vida numa víbora e você tenta matar aquela víbora, ela não morre. Você vai e mata, ela não morre, ela não morre, ela nunca morre. Nunca morre, nunca morre. Então, o Deus, a fonte, a essência que há nele é uma vida eterna, de vida eterna. O rei, além de ser fonte de vida eterna, ele também tem esse poder e essa característica nele que ordena tudo para sempre. O que significa isso? Rei é aquele que é definidor. Definidor é aquele que organiza as coisas e direciona as coisas na orientação certa. Ou seja, um rei ele tem força de direcionamento único, máximo. Quando diz que o Senhor Deus é a verdade, exatidão de precisão, é o Deus vivo, a fonte de vida eterna. E essa verdade e essa vida junto, ela domina como reinado eterno, está dizendo que nosso Deus, além de ser essência exata de precisão, além de ser vida eterna que não morre, ele é as duas forças que ele tem, ele é ainda o comandante, o ordenador, o organizador, a força de vida dele e a força de essência de precisão manda em tudo como rei eterno. É a última cabeça que manda na existência. É o último rei, é o maior rei, o rei dos reis, o ordenador sobre os ordenadores, o definidor sobre os definidores, o que dá a última palavra e acontece o que ele fala. Ele é o rei eterno. Então ele é o definidor eterno do quê? O que Deus vai fazer no reinado dele? Trazer em tudo, quando a gente for para a eternidade, e já nessa terra, enquanto estamos aqui, já exercemos muitos dos efeitos do reino dele, a vida dele, vida de Deus, vida em tudo que tocamos e fazemos, e que ele tem liberdade e verdade de Deus, essência de Deus, exatidão e precisão de funcionalidade extrema. Então essa junção de verdade, vida de Deus e reinado eterno são poderes extremíssimos de Deus. E saber que ele é um rei eterno, que ele manda no fim de todas as coisas para sempre, reinado eterno, rei eterno, maior autoridade eterna, com todo esse poder que ele tem, é fantástico, é fenomenal, porque quando a gente começar a ver o que Deus faz, como ele manda e o que ele mais pode fazer e criar, e quando estivermos com ele, o que ele vai nos colocar para conviver e compartilhar da vida, é impressionante.
Se nós já sabemos que o universo tem tantas coisas impossíveis de se entender e conhecer ao todo, imagina o que ele ainda não nos mostrou que existe. Tem muita coisa aí de verdade, de exatidão, de precisão, de vida do Deus vivo e de reinado eterno de Deus para nós participarmos com ele. E diz: o seu furor treme a terra. Se Deus ficasse bravo o suficiente o quanto é e reagisse o suficiente comparado à mesma medida da reação de braveza, digamos assim, dele, a terra não suportaria. O furor de Deus treme a terra, né? Quando Deus faz tremer, ninguém sustenta. Se a terra sofre um tremor extremíssimo, o que acontece? Ninguém fica de pé, as coisas não ficam de pé, ninguém fica vivo. Então, até mesmo a presença de Deus, a reação forte dele, o homem não suporta, né? E ele pensa que ele pode ser mais inteligente mentalmente do que Deus. E as nações não podem suportar a sua indignação. Nem o planeta inteiro, Deus está dizendo, a humanidade inteira não pode, não aguenta. Se Deus resolve se mexer, elas não suportam a reação de Deus. Porque nós, no tamanho do universo, a gente é um pontinho. Lucas diz aí, o poder de Deus é extremo. E ele enviou seu filho, o seu fruto, para trazer o que é evidência, para nós conhecermos o que é esse chamado que ele está nos reconciliando ao Pai. Ele está nos convidando para um dia a gente conviver e viver todo o reinado em plenitude dele, né? Estaremos com ele. Então, enviou Jesus. E quando ele enviou Jesus, veio a profecia que diz: esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Veja, Filho do Altíssimo, fruto de coisas grandes, extremas, grandiosas, a qual o Senhor lhe dará o trono de Davi, a promessa que Davi recebeu de que a palavra de Deus e a comunhão de Deus seria semeada constantemente de geração em geração. Se falaria sobre Deus, sobre a comunhão. Por isso que nós lemos muitos salmos até hoje. Deus pôs a recordação de Davi constante em nós. Não só isso, mas temos o que é a comunhão com a palavra através das orações e dos salmos. O trono de Davi, a forma que Davi recebeu a manutenção de Deus e definiu as coisas de Deus, sempre seria sobre ele, e reinará eternamente na casa de Israel, que é Jacó, e o seu reinado, suas definições, não terá fim. Então, Deus tem comunhão com o homem que se chega a ele para sempre. E ele vai estar com o seu efeito da sua palavra para sempre. E o dia que ele chegar na terra, ele arrebatar o seu povo e ele vai voltar. E quando ele chegar na terra, então ele vai reinar. E depois disso nós subiremos com ele para conhecer muito mais, não só do que está na terra. Então, nós vemos aqui que maravilhoso é o iniciar dessa aprendizado da convivência com Deus. E como será maravilhoso, né? O reinar com Deus, o reinar com Cristo, o reinar da palavra em nós, da plenitude extrema. Vai ser maravilhoso. Tem muitas coisas que te esperam maravilhosas. Se você crê em Deus, em Cristo Jesus, te esperam anos de muita maravilha, muito ouro de Deus. Porque o que é a vivência e convivência com Deus eterno, nosso Criador. Essa foi então a nossa meditação de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.